Paz na terra. A paz na terra não virá pela conquista do poder ou pela posse do poder. A paz na terra eventualmente virá por meio do reconhecimento de sua identidade espiritual e da minha. Não há outro caminho. O Natal é uma revelação de sua filiação divina, da natureza imaculada de seu ser desde antes da existência de Abraão e até o fim do mundo. Mas o Natal revela a necessidade de compreender a natureza espiritual e universal do seu ser, a concepção imaculada de todo o ser, por causa da paternidade de Deus e da irmandade do homem. E isso não pode acontecer enquanto pensamos em nós mesmos como seres humanos de diferentes raças, religiões e nacionalidades. Isso só pode acontecer quando não chamamos nenhum homem de Pai sobre a terra. Um é o nosso Pai, que estás no céu. Esse Pai não é protestante, católico, judeu, vedanta ou budista. Esse Pai é o ser divino. Assim como você não é cristão, judeu ou budista, mas sim filho de Deus, o ser crístico, o eu divino revelado. Mensagem de Natal. Muitas e muitas vezes, o Cristo apareceu na Terra como um indivíduo. Lao Tse, Buda, Shankara, Jesus, João, Paulo, Nanak e muitos outros. Agora, chegou a hora em que o Cristo deve aparecer como cada indivíduo. Essa é a atividade, a função, o propósito e a razão para a mensagem do caminho infinito. O caminho infinito foi enviado para preparar a consciência do mundo, não para a segunda vinda de Cristo, mas para a primeira vinda, visto que o Cristo nunca esteve na Terra como consciência universal, e o caminho infinito está preparando o mundo para a primeira experiência do Cristo como a consciência da humanidade. A mensagem que me foi dada é que o homem natural, o homem da terra, aquele homem que não recebe as coisas de Deus, deve ser substituído pelo homem que tem o seu ser em Cristo, o Filho de Deus. Ao longo das aulas de 1961 e 62, o assunto era levantando o Filho de Deus em você, exaltando o Filho de Deus em você. Isso não significa um você pessoal, mas você, a consciência da humanidade. Tudo que o caminho infinito realiza com você como pessoa, ou com qualquer um de nossos professores ou praticantes, é incidental, apenas para a função principal, que é revelar a primeira vinda de Cristo como a consciência da humanidade. Esta será a primeira vez que isso acontecerá na face do globo, e será a última vez, porque o Cristo nunca se perderá, uma vez que seja estabelecido. O Cristo pode ser perdido quando vem com uma consciência de apenas um indivíduo ou mesmo com uma consciência de um grupo, porque quando esse indivíduo ou grupo deixa a Terra, a consciência vai embora. Mas, quando o Cristo vier como a consciência da humanidade, nunca mais estará ausente no mundo. Resolver as coisas espiritualmente? Nota de gabinete. Muitas cartas chegam à minha mesa de pessoas que escrevem que desejam resolver as coisas espiritualmente. Eu sou muito franco ao dizer que não acredito na maioria delas. Muitos escrevem sobre dificuldades que envolvem questões financeiras ou jurídicas, mas dizem
que não querem tomar medidas legais. Alegam que querem resolver isso espiritualmente. Na verdade, o que eles querem é apenas tentar fugir de uma responsabilidade normal e natural. Em todos os casos, onde há questões jurídicas envolvidas, em matéria de testamento, negócios imobiliários e de corretagem ou contratos de royalties com o editor, eu cuido deles, obtendo o melhor conselho jurídico que possa encontrar. O sentimento não desempenha nenhum papel nisso para mim, apenas integridade, experiência e habilidade. Se aqueles a quem procuro aconselhamento profissional tiverem essas qualidades, eles podem seguir qualquer religião que escolherem. Não temos o direito de aceitar ninguém pela fé simplesmente porque ele é um estudante do caminho infinito, da ciência cristã ou da unidade. Estar afiliado a qualquer um desses ou qualquer grupo religioso não significa necessariamente que uma pessoa atingiu a consciência desse ensinamento. Mesmo que os alunos tenham assistido às aulas do caminho infinito, isso não significa que tenham atingido o grau de consciência que garantirá sua conduta correta. Por causa da tentação humana, não é fácil para todos eles manterem-se imaculadamente limpos ao lidar com os outros. Ninguém deve escolher um corretor da bolsa, um corretor de imóveis ou um advogado porque ele é um estudante do caminho infinito. Se eu fosse escolher qualquer um deles, eu escolheria por sua integridade e habilidade profissional. Não importa se ele é um estudante do caminho infinito ou um ateu. A habilidade e integridade, não religião, seriam os fatores determinantes para contratar seus serviços. Claro, se houver um corretor de imóveis competente ou advogado disponível e ele for um estudante do caminho infinito, eu posso escolhê-lo, mas nunca simplesmente porque ele está no caminho infinito. Muitas pessoas podem achar defeitos nessa forma de pensar, mas essa é a minha maneira de fazer negócios. Estou lhe dizendo como me sinto sobre essas questões, não apenas para o seu próprio bem, mas, mais especialmente, para que você possa contar às outras pessoas com que tenha contato, porque quanto mais tempo você estiver neste trabalho, mais pessoas virão a você por conselhos. Conselhos sobre hotéis, corretores da bolsa, advogados e banqueiros. Em qualquer de seus negócios, não tome as coisas como certas e diga: deixa Deus fazer isso, seguindo assim uma política à deriva. Você também não deve aceitar a palavra de uma pessoa em questões de negócios como se ela fosse uma autoridade final e definitiva. Fazer isso é se apoiar em algo tão passageiro quanto a grama no campo. Hoje aqui, amanhã acabada. Use a inteligência que lhe foi dada por Deus, no nível mais alto que puder. Mas isso você não faz de forma alguma quando diz: vou deixar isso para Deus. Agora, sejamos claros sobre isso. Como estudantes espirituais, nunca devemos fazer nada sem nos voltarmos para dentro. E então, devemos ouvir. Nunca nos movendo ou fazendo nada sem orientação interior. Independentemente de quão informado e capaz você seja em qualquer área, primeiro volte-se para dentro e busque essa orientação interior. Leve uma vida contemplativa, mas, ao mesmo tempo, siga cada passo humano prático para permitir que a palavra se torne carne. Às vezes, as coisas são levadas direto à sua porta. Por outro lado, há momentos, como no caso do emprego, em que é correto ir procurar emprego. Essa seria a atividade certa,
Não é que seu bem venha dessas pegadas, mas às vezes vem por meio delas. Ao viver a vida do contemplativo, você descobrirá que está vivendo uma vida sintonizada com um ritmo interno, uma graça interna. Quanto mais você escuta e contempla internamente, maior proteção e orientação você tem no plano externo. O modo de vida contemplativo é o mais prático de todos os modos, porque ele o conduz para a fonte. Você pode perder qualquer coisa no plano externo, sua casa, empresa ou conta bancária. Mas, se você tiver seu contato interno com a única substância real, no final, todas as perdas serão transformadas em lucro. Conforme você pratica isso, não demorará muito para que você descubra a sabedoria disso. Muitas pessoas escrevem para dizer como ficaram mais felizes desde quando estudaram o caminho infinito, embora sua renda não tenha aumentado. Talvez eles não estejam cientes de que as contas do médico são menores, as despesas com diversões diminuíram e o dinheiro gasto com os médicos é menor, porque eles não tiveram que consultá-los com tanta frequência. A renda pode não ter aumentado muito, mas há muitos lugares onde o dinheiro não está sendo gasto. O dinheiro agora cumpre um propósito superior, porque eles estão fazendo contato com a única substância real que existe, que é Deus. Qualquer inspiração espiritual que você receber, adapte ela à sua experiência humana. Esta vida interior se manifesta acima de todas as coisas nas relações humanas em todos os níveis da vida. Em sua conduta e atitude para com o estranho ou com as pessoas mais próximas de você, deve haver a mesma integridade, a mesma tolerância, a mesma paciência e o mesmo perdão. Isso não significa de forma alguma que você se permite ser explorado. Sua sabedoria interior removeria rapidamente tais condições de você. Quando você leva uma vida contemplativa, você não vive apenas para si mesmo. Mesmo que você vá para uma caverna, multidões o encontrarão, e, por seu intermédio, encontrarão a liberdade. Quando você toca em Deus, isso não significa que você se sentará nas nuvens. Em certa medida, você será chamado para receber sua luz para que outros também sejam libertados. Como parte do grupo de alunos do Caminho Infinito, você tem uma responsabilidade. Você será chamado a compartilhar sua luz com os outros. Deus não permite que você acumule tesouros espirituais para seu próprio benefício. Daqueles que muito têm, muito será exigido. E quanto mais tesouros espirituais você acumular, mais frequentemente será chamado. Se você se libertar dos problemas do mundo, terá menos carências, pecados e doenças. Mas o estranho é que essa liberdade concedida a você não é apenas para você. Logo alguém vem até você em busca de ajuda. E, se você se elevar bem alto, todo o mundo baterá à sua porta. Tenho testemunhado isso em minha própria experiência e na experiência dos alunos. Por exemplo, quando eu toco o reino interior, não pense que Deus diz: "Ó Joel, ouvi você". Não, a libertação é na consciência. Qualquer liberdade que ganhei foi compartilhada com as pessoas ao redor do mundo. E por meio de qualquer medida de liberdade concedida aos nossos professores do Caminho Infinito,
outros também encontrarão um certo grau de liberdade. Todo o ensino do Mestre Jesus é uma lição de como nos tornamos um só com Deus. Nada que possamos fazer humanamente irá influenciar Deus ou adicionar a graça de Deus a nós. Mas, quando podemos obedecer às leis de Deus, podemos nos sintonizar com a lei espiritual. Por meio da vida contemplativa, ganhamos uma consciência mais elevada do significado de igualdade. Vemos o que o Mestre quis dizer com um Pai e, em nosso reconhecimento disso, outros serão libertados. Há uma história do anjo do Senhor que desceu e ficou ao lado de um homem que viveu uma longa vida de devoção a outras pessoas. E disse a ele: Deus quer recompensá-lo por toda a sua devoção aos outros. O que você gostaria? Sua resposta foi: o que eu gostaria acima de tudo é que todos os que passam por minha sombra sejam curados de todos os seus problemas, pecados e doenças, e que eu nunca saiba quem passou por esta sombra. E assim, como a mulher que passou pela multidão e tocou a bainha do manto do Mestre Jesus foi curada, muitas pessoas podem ser curadas de doenças e pecados passando pela nossa sombra, e ainda assim não teremos consciência de uma cura ocorrendo ou de sermos espirituais. Muitos alunos querem sentir que têm poder espiritual ou que estão abençoando alguém, mas isso é apenas ego. Muitas pessoas também querem ser benfeitores e ajudar a humanidade, mas quando o pequeno eu entra e faz querer algo, isso não vai acontecer. O senso pessoal de eu deve ser mantido fora disso. Não podemos saber quando o Espírito funciona. Somos apenas testemunhas, transparências, vidraças por onde o sol brilha. Em meus 32 anos de prática, nunca tive a sensação de ter curado alguém. Só sei quando alguém me diz que foi curado. Pessoalmente, não tive nada a ver com sua cura. Eu medito apenas para poder sentir a graça interior. E isso não altera o fato de que, em qualquer cura, deve haver um indivíduo com consciência elevada. Porque, sem uma pessoa com tal consciência, a cura provavelmente não teria ocorrido. Isso pode parecer uma contradição, mas mesmo assim, a cura depende sempre do grau de consciência iluminada de um indivíduo. O ensino do caminho infinito é baseado em Deus como consciência. Sem uma consciência iluminada, o trabalho não será feito. As obras são feitas, não por você ou por mim como detentor do poder, mas como uma transparência por meio da qual o poder pode funcionar. O ego perde a sensação de ser uma força quando o contato é feito com o fluxo da vida. Na proporção de sua receptividade, você se beneficiará com seu estudo. Mas isso também é uma questão de graça. Se você passa apenas 10 minutos por dia estudando, provavelmente é porque esse é o limite de sua capacidade. Mas, quando essa capacidade se expandir, você gastará 2 ou 5 horas. Tudo depende de uma graça interna. Depois de aprender os princípios específicos do caminho infinito, deixe-os sair de sua mente e penetrar em seu coração, e você utilizará o que armazenou. Então, depois de meditar, faça algo completamente diferente. Vá ao cinema, assista à televisão ou leia um bom livro.
Quando você não estiver pensando conscientemente em Deus, no momento que ele for necessário, ele virá. Então, conforme você vive normalmente, a graça divina se estabelece e fala com você.